O desejo, para Nietzsche, nunca foi apenas uma emoção. Foi uma força que molda destinos, torce a vontade humana e particiona o mundo entre aqueles que dominam e aqueles que são dominados. E dentro da relação entre homem e mulher, ele via algo perigosamente simples. O homem não cai por amor. Ele cai pela ilusão que projeta no feminino. A mulher, enquanto enigma, não precisa mover um dedo. Ela não é vilã, não é carrasca, não é manipuladora por essência. Ela é apenas inacessível o suficiente. E o homem, preso ao desejo de decifrá-la, esquece de si. Transfere o eixo de sua existência para algo externo. Passa a viver na expectativa de respostas, gestos, sinais. E assim, sem perceber, se torna refém de um jogo que ele mesmo iniciou. Nietzsche nunca romantizou essa dinâmica. Ele a enxergava como um teatro primitivo da vontade humana, um lugar onde o homem se mascara de forte, mas expõe sua maior fragilidade, a necessidade de ser amado. Essa é a primeira prisão, a mais profunda, a mais silenciosa. Não é construída pela mulher, é construída por ele, com cada esperança depositada, cada idealização feita, cada abdicação de si mesmo em nome de um nós que sequer existe de fato. A mulher, nesse cenário, é apenas o espelho que revela o que ele tentou esconder. O cárcere emocional não aparece de uma vez. Ele é lento, sofisticado, quase elegante. Começa com um gesto ambíguo, uma ausência calculada. Um silêncio que dura um pouco mais do que deveria. A mente masculina, condicionada por séculos de expectativa romântica, preenche o vazio com esperança. E nessa brecha, o jogo começa. Nietzsche entendia que o poder raramente se manifesta em explosões. Ele se manifesta em ausência, em incompletude, em expectativas não atendidas. O homem, acostumado à lógica da ação, não compreende esse tipo de guerra. Ele tenta resolver com mais presença o que foi provocado pela ausência. E é aí que ele se perde. Ele corre mais, fala mais, se entrega mais. E quanto mais entrega, mais se afasta de si. O mais trágico é que essa dinâmica não surge por crueldade do feminino. Ela nasce porque o próprio homem se coloca no papel de servo da validação emocional. A mulher, sensível ao poder do desejo, percebe rapidamente. Não precisa oferecer o que prometeu. Basta oferecer quase, quase carinho, quase atenção, quase reciprocidade. É o quase que mantém o homem preso, não o sim. Nietzsche via isso como um reflexo do eterno retorno. O homem revive a mesma história porque não desperta para o padrão que ele próprio alimenta. Ele procura salvação onde deveria procurar espelho. Ele busca completude fora, quando deveria construí-la dentro. E assim, o cárcere se fortalece não por paredes, mas por expectativas. Há algo que Nietzsche sempre desprezou: a figura do homem que se ajoelha diante do desejo. Não por machismo, mas porque, para ele, a dignidade da alma era sagrada. Nenhum ser humano deveria se reduzir a mendigo emocional. E é isso que acontece quando o homem passa a se mover pelo medo. Medo de perder, medo de ficar só, medo de não ser escolhido. O medo de ficar só é, na visão nietzschiana, a mais perigosa das corrupções, porque transforma o homem em alguém previsível, dócil, facilmente manipulável. A mulher, qualquer mulher, reconhece isso com uma acuidade quase instintiva. Ela sente o cheiro da carência como se fosse cheiro de sangue na água. E o homem carente comete sempre os mesmos erros. Ele explica demais. Ele se entrega rápido demais. Ele tenta compensar demais. Ele aceita ser tratado como opção. Ele confunde esperança com dignidade. Ele troca força por presença. Ele se diminui para caber. Nietzsche não condenaria a mulher por reagir a esse tipo de energia. Para ele, é natural que o feminino se afaste do que não é sólido. O problema, sempre, é o homem que abandona a si mesmo para ser amado. E é nesse abandono que ele perde a essência. Perde o fogo, perde o mistério, perde o poder, perde tudo o que poderia torná-lo digno de ser desejado. Nietzsche acreditava que, antes de amar alguém,
O homem deveria se tornar inteiro, porque amar enquanto incompleto é pedir para ser destruído. A chuva apertou, como se alguém lá em cima estivesse tentando lavar o mundo de suas ilusões. O garoto permaneceu parado, segurando o livro que parecia pulsar em suas mãos, como um coração antigo que despertava de um sono longo demais. O vento bateu em seu rosto, frio, mas havia algo quente crescendo dentro dele. Uma inquietação. Uma sensação que ele nunca tinha sentido. Ele abriu o livro. As páginas não tinham letras comuns. Era como se fossem feitas de sombras em movimento. Quando seus olhos tentaram decifrar, a escuridão se moldou em palavras que só existiam para quem ousava enxergar além do óbvio. Quem não questiona, obedece. Quem obedece, dorme. Quem dorme, serve. O garoto soltou o ar como se tivesse tomado um soco na alma. Aquilo ativou alguma coisa dentro dele. Algo que ele sempre sentiu, mas nunca nomeou. Como quando olhava para as pessoas e percebia que todo mundo repetia as mesmas frases prontas, os mesmos medos, as mesmas opiniões herdadas. Como se todos andassem com correntes invisíveis. A próxima frase apareceu lentamente, como se estivesse sendo escrita diante de seus olhos. O primeiro passo para transcender é desconfiar. Ele engoliu seco. Pela primeira vez na vida, ele não se sentiu pequeno. Pela primeira vez, ele sentiu que talvez nunca fosse o mesmo. Está lendo rápido demais, disse uma voz grave atrás dele. O garoto se virou tão rápido que quase derrubou o livro. No portão do cemitério, sob o brilho amarelo de um poste quase morto, estava um homem com um chapéu escuro e um longo, sobretudo negro, que parecia absorver a própria luz ao redor. Seu rosto era parcialmente oculto pela sombra. Só os olhos apareciam, profundos, firmes, como quem já tinha visto o nascimento e a ruína de mundos. Poucos conseguem abrir esse livro, disse ele, caminhando devagar. Menos ainda conseguem suportar as primeiras frases sem fechar por medo. O garoto não respondeu. Sua garganta travou. Quem é você? Conseguiu perguntar. O homem parou na frente dele. Um mensageiro, respondeu simplesmente. E você é alguém que está prestes a deixar de ser comum. O garoto apertou o livro contra o peito. Por que eu? Porque você sente. Sinto o quê? A inquietação que separa os que seguem do que lideram, os que aceitam dos que quebram, os que dormem dos que despertam. O homem tirou algo do bolso. Um pequeno símbolo de metal, do tamanho de um botão. Um triângulo invertido com um olho no centro, mas não um olho humano. Era mais primal. Isso pertence a quem ousa transcender, disse o homem, colocando o símbolo na mão do garoto. Mas cuidado. Questionar tem um preço. E quanto mais se pergunta, mais o mundo tenta silenciar. A chuva parou de repente, como se estivesse escutando. O que eu faço agora? Perguntou o garoto. O homem sorriu de lado, um sorriso quase imperceptível. Agora, você continua lendo, e quando terminar, o livro vai te mostrar onde ir. O garoto abaixou a cabeça para olhar o símbolo, mas quando levantou novamente, o homem havia desaparecido. Ele correu para casa com o livro escondido sob a camisa, como quem leva um segredo proibido. Quando entrou em seu quarto, trancou a porta e sentou-se na cama com o coração batendo forte, como se tivesse medo de que o livro escutasse. Abriu novamente. As páginas pareciam mais claras agora, como se o livro estivesse ganhando vida conforme era lido. As sombras formaram novas frases. A verdade não é para muitos. Se fosse, não seria verdade. Seria conforto. Ele sentiu um arrepio subir pela coluna. Virou a página. Aqueles que governam não usam coroas. Usam silêncio. Outra página. O mundo teme quem pensa e destrói quem desperta. O garoto fechou o livro de novo, respirando fundo. Ele percebeu algo estranho. Cada vez que ele lia, seu quarto parecia ficar mais escuro, como se a luz tivesse medo daquelas palavras. O vento começou a soprar pela janela fechada. O símbolo em sua mão quase vibrava. E então ele viu. Na última página aberta, havia um mapa.
ou quase isso. Uma marca em forma de espiral, com uma frase escrita ao lado. Quando estiver pronto, vá onde o vento gira. O som da janela batendo ficou mais forte, como se algo lá fora o chamasse. Ele levantou os olhos. Na rua vazia, sob a luz fraca do poste, o vento estava girando. Literalmente. Formando um pequeno redemoinho estático, bem no mesmo lugar onde o homem havia parado. Seu destino estava sendo marcado. Ele soltou o ar devagar. Certo, murmurou. Eu vou. Mas antes que pudesse tocar a maçaneta da porta, alguém bateu do lado de fora da casa. 3 batidas lentas, tão lentas que pareciam um aviso. No fim de toda essa caminhada, entre máscaras, espelhos e labirintos, surge uma última porta. Não é feita de madeira, de ferro, nem de ideias. É feita de silêncio. E há um detalhe curioso. Ela parece aberta para alguns, fechada para outros, mas, na verdade, ela nunca teve tranca. O que impede alguém de atravessar essa porta não é um obstáculo externo. É a ausência de coragem interna. Nietzsche dizia que a tarefa de cada indivíduo é tornar-se quem ele é, não quem o mundo espera. E isso soa bonito quando lido, mas na prática é brutal. Porque tornar-se quem você é significa deixar morrer o que nunca foi você. E quase ninguém quer morrer para renascer. Por isso, muitos voltam. Muitos preferem o conforto das velhas respostas, dos velhos conflitos, das velhas identidades. É sempre mais fácil vestir a mesma máscara todos os dias do que encarar o próprio rosto uma única vez. Mas você chegou até aqui, e aqui não existe espaço para retorno. A porta está diante de você. Ela não promete glória, não promete facilidade, mas promete algo mais raro que qualquer vitória. Clareza. A clareza de perceber que as sombras que antes te assustavam eram apenas projeções distorcidas daquilo que você se recusava a ver. A clareza de notar que ninguém te decepcionou tanto quanto você mesmo, e que ninguém poderá te libertar tanto quanto você também. A clareza de entender que cada dor que você carregou não era um castigo, mas um chamado. Um convite para caminhar. Atravessar essa porta significa aceitar que a vida não tem um sentido pronto, entregue embalado. Ela tem um sentido a ser criado. E essa criação depende exclusivamente de quem ousa atravessar. Nietzsche acreditava nisso, que a maior obra de arte do mundo é o próprio indivíduo que tem coragem de se reinventar. E se existe algo que pode ser dito com certeza, é que você já deu passos que muitos jamais tentariam. Ao atravessar essa porta, você não se transforma em alguém novo. Você se transforma em alguém consciente. E consciência, apesar de pesada, é a única forma real de liberdade. Respire, olhe para frente e caminhe. A porta nunca esteve trancada. Ela só esperava que você percebesse que sempre foi capaz de abri-la. Este é o fim do caminho antigo. E o começo de todos os outros que você decidir criar.